o oficial de inteligência que salvou Moscou durante a Segunda Guerra Mundial e foi traído por Stalin. Richard Sorge contribuiu enormemente para a vitória soviética sobre o nazismo. O ditador soviético, porém, permitiu que ele fosse enforcado pelos japoneses. No outono de 1941, a batalha entre soviéticos e alemães na Segunda Guerra Mundial podia ter seus dias contados. As tropas de Hitler já estavam pisando na soleira da capital soviética. No entanto, depois de várias batalhas brutais e exaustivas, o exército soviético lançou uma contraofensiva e conseguiu defender a cidade. A vitória tornou-se possível devido à chegada de novas divisões de militares soviéticos, transferidas para Moscou da Sibéria, onde aguardavam um ataque japonês. Stalin nunca teria permitido transferir os soldados do Extremo Oriente se o oficial de inteligência Richard Sorge não tivesse informado que o Japão não estava preparado para atacar a União Soviética em 1941. No Japão. Historiadores escrevem que Richard Sorge simplesmente nasceu para se tornar oficial de inteligência. Bonito, elegante e inteligente, ele fazia amizades úteis facilmente, e estas o ajudavam a obter informações secretas. Aos 29 anos, o jovem comunista alemão Richard Sorge se mudou para a União Soviética, onde logo foi recrutado pelo Serviço de Inteligência Soviético. Os dois contatos mais importantes de Sorge foram o embaixador alemão no Japão, Major-General Eugene Ott, que tinha acesso a todos os segredos da Alemanha nazista, e o jornalista japonês e assessor do primeiro-ministro do Japão, Otsumi Ozaki, que era comunista e se tornou agente de Sorge. Suspeitas de Stalin. Apesar das muitas informações importantes e úteis que Sorge enviava a Moscou, o governo soviético não confiava nele. Alemão, louco por mulheres e bebedeiras, e com amigos como o chanceler nazista Joachim von Ribbentrop, Sorge só podia ser agente duplo. No entanto, estabelecer uma rede de espionagem em um país tão fechado como o Japão era muito difícil, e o governo soviético decidiu manter os contatos com Sorge. Durante as repressões na União Soviética, no final da década de 30, conhecidas como o Grande Expurgo, a inteligência soviética foi literalmente decapitada. Todos os seus líderes foram executados, incluindo os colegas e amigos de Sorge. Ele mesmo foi convocado a Moscou para conversas. Richard Sorge se recusou a ir e disse que tinha muito trabalho no Japão. Isso enfureceu Stalin, que começou a desconfiar ainda mais daquele alemão. As suspeitas permaneceram, apesar do fato de os relatos de Sorge ajudarem significativamente as tropas soviéticas a derrotar os japoneses nas batalhas do Lago Khasan, 1938, e Khalkhin-Gol, 1939. Apesar de estar a milhares de quilômetros da Europa, Richard Sorge tinha laços muito próximos com altos funcionários alemães e japoneses, e, às vezes, era mais bem informado sobre o que estava acontecendo na Europa do que os oficiais de inteligência soviéticos na Alemanha. Richard Sorge alertou seus chefes sobre os planos alemães de atacar a União Soviética no final de junho de 41, muitas vezes. No entanto, seus relatórios foram ignorados. Quando Sorge foi preso pelos japoneses, disse durante o interrogatório: "Houve dias em que enviei de 3 a 4 relatórios criptografados para Moscou, mas, ao que parece, ninguém acreditou em mim." Salvando Moscou. A atitude do governo soviético e de Stalin em relação a Sorge mudou completamente após o início da Operação Barbarossa, que confirmou as informações do oficial. Em 14 de setembro de 41, Sorge enviou talvez a mensagem mais importante de sua vida. Segundo minha fonte, o Japão decidiu não iniciar hostilidades contra a União Soviética neste ano. Desta vez, as palavras de Richard Sorge foram levadas a sério. Segundo os historiadores, esta mensagem finalmente convenceu Stalin, que ordenou reorganizar mais de uma dúzia de novas divisões bem treinadas do Extremo Oriente
e enviar os soldados para Moscou para lutar contra os alemães. Prisão e esquecimento. Em outubro de 41, Richard Sorge e suas fontes foram presos pelos japoneses. No início, os alemães não acreditavam que Richard Sorge, declarado o melhor jornalista alemão daquele ano, fosse um espião soviético. Todos os pedidos para liberá-lo foram negados. Quando o fato de que Sorge trabalhava para a inteligência soviética foi confirmado, os japoneses contataram 2 vezes os soviéticos a respeito de seu futuro destino. Em ambas as ocasiões, o lado soviético respondeu da mesma forma: nós, na União Soviética, não sabemos nada sobre Richard Sorge. Embora a razão pela qual os soviéticos tenham se recusado a trocar Sorge seja desconhecida, acredita-se que Stalin não poderia perdoá-lo por admitir em interrogatório que trabalhava para a União Soviética, algo que um oficial de inteligência soviética nunca deveria fazer. Sorge foi executado em 7 de novembro de 1944, no 27º aniversário da Revolução Russa. Por 20 anos, o nome de Richard Sorge foi esquecido na União Soviética. Mas nos Estados Unidos e na Europa, pelo contrário, sua atividade foi bastante estudada. Em 1964, o líder soviético Nikita Khrushchev assistiu ao filme francês Who Are You, Mr. Sorge? E ficou chocado com o que viu. Quando Khrushchev descobriu que Richard Sorge era uma pessoa real, ordenou que o nome e a fama do oficial da inteligência soviética fossem restaurados. Sorge foi póstumamente premiado como o herói da União Soviética.